Bem, amigos, hoje estarei dando continuidade à mensagem de ontem que falei a vocês acerca de Deus estar procurando algumas pessoas. Eu também sei que muitos de vocês, muitos de nós aqui procuramos Deus. Estamos aflitos, estamos precisando de uma bênção, estamos às vezes com uma preocupação e a gente procura o Senhor. Pelo menos espera-se que, ao menos quando a vida te passar uma rasteira, você procure Deus. Ao menos quando a vida te passar uma rasteira e você cair para trás, você, ao menos nesse momento, olhe para o céu. Ah, nós procuramos Deus, ou espera-se que procuremos o Senhor, pelo menos nos momentos de aflição. Deus espera que o procuremos em todos os momentos, a cada manhã que você procure o Senhor. Mas, ao menos nos momentos de aflição, você saiba aonde há um porto seguro. Porém, a minha proposta é diferente aqui em meu sermão e o que fiz ontem com vocês. Não é você procurar somente ao Senhor, mas é saber quem são as pessoas a quem Deus está procurando. Eu utilizei como verso base da minha mensagem Jeremias capítulo 5, versículo 1, que diz assim, ó: Deem voltas nas ruas de Jerusalém. Vejam agora, procurem saber. Buscai pelas suas praças a ver se vocês acham. Se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Jeremias 5, versículo 1. Amigos, Deus estava falando para Jeremias: Jeremias, a nação está corrupta, Jeremias. O pessoal já abandonou a mim. Como é que você está me pedindo para salvar uma nação dessa corrupta? Ah, e aí, então é dito: vá lá, vá nas praças lá, vá em tudo quanto é canto. E você, ao ir em todos esses lugares aí, perceba se tem alguém que pratica a justiça ou mesmo esteja buscando a verdade. Sabendo disso, existem aqui alguns adoradores que devem ser adoradores fiéis. Ontem falei a vocês de que Deus está buscando homens fiéis, pessoas que sejam fiéis ao Senhor. E aí eu utilizei alguns versos bíblicos para comprovar isso. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo e andem no reto caminho. Esse me servirá. Também falei a vocês que o homem que for fiel, que é uma das características das pessoas a quem Deus está procurando, é o homem fiel será acumulado de bênçãos. Então também falei ontem a vocês que as bênçãos, elas virão, mas elas virão se você procurar o Senhor. E se você estiver com o Senhor, se você for fiel ao Senhor, você será acumulado de bênçãos. Olha, tem bênção que é dada a você que não é bênção e é maldição. E você pensa que é bênção. Exemplo, veio um dinheiro à sua mão que não é um dinheiro correto, honrado, que não é um valor honrado, você ganhou de forma lícita. Esse dinheiro pode até ter vindo à sua mão, você pode até pensar, agora estou com muito dinheiro, fui abençoado, estou bem agora porque eu fiz uma coisa errada e consegui. Bem, sem a bênção do Senhor, esse dinheiro ou essa coisa que antes poderia se configurar uma bênção, vai se configurar uma maldição. Você recebe, por exemplo, um relacionamento e você pensa, não, mas eu recebi esse relacionamento aqui, mas esse relacionamento foi consagrado ao Senhor. Você tem certeza que foi da parte do Senhor? Então talvez esse relacionamento se coloque como uma maldição a você. E você pensa que é uma bênção. Mas aqueles que forem fiéis ao Senhor e buscarem, você pode fazer um concerto com Deus, vai ser cumulado de bênçãos. Você vai ter ali a bênção do Senhor. Bem, hoje eu quero falar a vocês sobre os verdadeiros adoradores. O segundo tipo de homens a quem Deus procura para usar são esses que eu coloquei como adoradores verdadeiros. Quando você for à igreja, você deveria ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa correta, um verdadeiro adorador.
Jó capítulo 4, versículo 23 diz o seguinte: Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes a quem o Pai procura para ser seus seguidores, para seus seguidores. Qual é o tipo de pessoas que Deus está procurando aqui, de acordo com esse texto de Jó 4:23? O Pai procura para serem ali seus adoradores, quem o adora em espírito e em verdade. Parece que Jó está corroborando com o texto de Jeremias lá em cima. Jó está falando: olha, não adianta ir para a igreja se eu não adorar a Deus. Não adianta devolver os dízimos e as ofertas se não for com um sentimento de adoração. Não adianta eu fazer qualquer coisa na obra de Deus se eu não estiver fazendo com o sentimento de que é para ti, Senhor, e quero fazer em adoração ao Senhor, como uma oferta de serviço para ti, uma oferta viva. É isso. Isso é a oferta viva. É você trabalhar na obra de Deus. Ou seja, você está vivo, você não vai dar um dinheiro, que é coisa morta, você não vai dar um saco de milho, você não vai dar um saco de feijão, como eram nas épocas quando o dinheiro não existia, né? Faziam esses escambos, né? Essas trocas me dá uma galinha, sei lá, 10 ovos, eu te dou um quilo de feijão, 1 quilo de arroz. E assim eles iam trocando as coisas. Bem, o texto está dizendo aqui a nós que os verdadeiros adoradores, eles adoram como? Em espírito e em verdade, porque ah, são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, quando eu for na igreja, quando eu for louvar, quando eu for fazer uma atividade, eu preciso ter o olhar de dono. Eu preciso entender, é para o Senhor. Eu faço da melhor forma possível. Por quê? Porque o Senhor é meu dono, o Senhor é o dono da igreja. E eu estou com esse mesmo olhar, de olhar com amor, de estar na mesma frequência que o Senhor, de ver as coisas como o Senhor vê. Então você também deveria olhar, deveria ver como o Senhor está vendo. Você deveria adorá-lo em espírito e em verdade. Ontem mesmo eu utilizei um verso, né, de Isaías, capítulo 6, sobre aqueles anjos serafins que adoravam a Deus através de suas próprias vidas. E eles, pela eternidade, chegaram à seguinte conclusão de dizer que Deus é santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus é santo. Eles chegaram à conclusão de dizer que o Senhor é o único digno. Então, você quando acordar, você quando for fazer alguma coisa, pense: Deus é digno desse sacrifício que estou fazendo. Deus é digno de fazer as coisas, por isso me levanto para fazer o que Deus manda, o que Deus pede, o que ele solicita. Minha vida será um cheiro suave a ele, como se fosse nossa vida um sacrifício. Lembra que os sacrifícios eram como se fossem cheiros suaves ao Senhor? Então, sua vida também precisa ser esse cheiro suave a Deus. Ele precisa se agradar de você. E como fazer para Deus se agradar de mim? Quando eu me coloco como uma pessoa que busca fidelidade, eu sou fiel, e também quando eu me coloco como alguém que o adora em espírito e em verdade, de forma correta. Jó capítulo 35, João capítulo 4, versículo 23, que eu li para vocês antes, e agora eu leio a vocês Jó diferente. João e agora Jó, capítulo 35, versículo 13. Está escrito que só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Olha só como o autor bíblico declara. Não adianta, Jó está falando, olha, eles vão até gritar. Esses gritos deles serão gritos vazios. Então, Deus não atentará para eles, o Todo-Poderoso. Imaginemos aqui como se fosse outra expressão. Eles vão cantar, eles vão pregar, eles vão fazer um monte de coisa, mas são gritos vazios, são atitudes vazias. Eles fazem por medo das maldições que podem cair sobre eles, mas não porque me amam de verdade. Eles agem
porque eles estão compelidos. O que é que a sociedade, a nossa comunidade vai perceber? O que é que os amigos, os familiares vão dizer se tomarmos essa atitude? Mas no coração deles, eles querem tomar aquela atitude que é errada. Não por amor a Deus, mas por medo do que a família poderá pensar, do que os outros irão dizer, do que a sociedade vai falar, como ficarão meus filhos, como ficarão minha família, como vai ficar as coisas. Bem, você deveria ir até Deus. De que forma? Adorando em espírito e em verdade, porque senão suas atitudes, seu ministério será um ministério vazio e Deus não vai ouvir, de acordo com o texto bíblico. Só gritos vazios. Deus não ouvirá, nem atentará para eles, o Todo-Poderoso. Deus não vai ouvir sua oração, meu amado. Por quê? Porque você não está sendo verdadeiro. Não adianta. Deus sonda os corações. Você engana o pastor, poxa. Você engana, sei lá, o seu marido, você engana a sua esposa, você engana a igreja inteira. Você só não vai conseguir enganar todo o tempo, né? Porque a mentira, ela tem pernas curtas. Mas você se engana. E ao se enganar, sabe o que acontece? Deus não ouve a sua oração. O autor bíblico declara: só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Então o irmão vai para a igreja e não o adora em espírito e verdade. E o que acontece? Vão ser só gritos vazios. O ajuntamento solene, Deus abomina, como diz Isaías capítulo 1. Lá em Isaías capítulo 1 fala que Deus, o povo estava tão corrupto, a nação era tão pecaminosa e Deus conhecia o coração que Deus abominava. Eu não sei você, por exemplo, imaginemos aqui, para você ter uma percepção. Você tem perto de você uma pessoa que é falsa, uma pessoa que trai você, e você já sabe da traição. Você já sabe da falsidade dessa pessoa. E essa pessoa vem falando com você com aquele jeito gostoso. Ai, por que isso? Você é o melhor e não sei o quê. Só que você já sabe que essa é uma pessoa que não é digna de confiança. Essa é uma pessoa que vai começar a enojar você, porque todas aquelas coisas que ela estiver fazendo para você, você sabe que são coisas feitas com um ardil malicioso. São coisas feitas com uma áurea errada. E então você não vai comer aquela comida, você não vai querer ficar naquele ambiente, você vai odiar aquela presença. Por quê? Porque é uma pessoa que é falsa. Nós, seres humanos, entendemos o que é verdadeiro. Deus também entende. E Deus se enoja até mesmo dos gritos, dos cânticos, dos louvores aqui, né? Que são feitos de forma falsa. Até mesmo como Isaías capítulo 1 declara, ele não suportava mais o ajuntamento solene. Eles iam no sábado na igreja, adorar a Deus na igreja, e o livro de Isaías diz que, olha, eu já não aguento mais eles. Deixa eu abrir aqui, Isaías capítulo 1. Deixa eu abrir para eu ler. Mas isso é um tema de um outro sermão. Mas faz-se muito bem lermos Isaías capítulo 1, porque você vai ver a chateação de Deus. Existem muitas palavras bonitas em Isaías capítulo 1, mas existem palavras fortes também de chateação de Deus. Olha como diz aqui, ó, visão de Isaías 1, visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, a nação pecaminosa. Ouçam, ó céus, escutem, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os engrandeci, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel não sabe, o meu povo não me compreende. Imagina só, irmãos. O cachorro conhece o seu dono. Quando o dono chega, o cachorrinho está balançando o rabo. O boi conhecia o seu possuidor, mas o povo de Deus não conhecia ao próprio Deus. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores,
filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram, porque haveriam de continuar a ser castigados, porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o corpo está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente ah, machucados, vergões, feridas abertas, purulentas, que não foram limpas, nem enfaixadas, nem tratadas com azeite. Ou seja, Israel estava tão podre como se fosse uma espécie de câncer. Estava aberto, não tinha sido tratado, estava com aquele pus, aquela coisa ruim. E ele diz, né, vergões, ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada. Suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros. Olha, a galera estava comendo, o gafanhoto comia o dinheiro da pessoa. Os inimigos comiam toda a lavoura, eles não tinham o que comer. Vocês lembram da história, né? Estavam comendo as solas de sapato que eram feitas de couro. Imagina só a situação daqueles que ali estavam. A galera já tinha sido destruída, a cidade toda. Imagina um inimigo vindo atrás de você e comendo toda a sua família, comendo toda ali seu recurso financeiro, comendo sua paz. Lembre-se que o inimigo só vem para o quê? Matar, roubar e destruir, ou seja, como se fosse um gafanhoto destruindo sua lavoura. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como um abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Deus estava falando que Jerusalém era como se fosse, né, uma cidade, uma tenda que está no meio sabe aquelas palhoças que você coloca no meio do roçado? Você cria lá, coloca lá umas folhas em cima, alguma coisa, some, mas só que depois que termina o roçado, você nem volta lá para destruir aquela palhoça, porque com o tempo mesmo vai se destruir lá. É um negócio velho que você coloca lá só para não queimar a sua cabeça. Ele está dizendo que Jerusalém, o povo de Deus, a cidade do Senhor, estava jogada às traças, como se fosse isso. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para que me ofereçam tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocausto, de carneiro e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm a mim, a minha presença, quem foi que pediu que vocês pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estendem a mão em oração, eu escondo de vocês os meus olhos. Mas, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. E aí ele vem falando. Não vou ler o capítulo todo, vou fazer outro sermão. Então, perceba, amigo, como a chateação de Deus era enorme com aqueles que não eram verdadeiros. O povo aqui não era um povo verdadeiro, um povo carregado de iniquidade. E esse negócio deles serem carregados de iniquidade fez com que Deus não suportasse nem o ajuntamento solene, que era a reunião que eles faziam da congregação, né? Deus não suportava os incensos, não suportava os sábados, não suportava as luas novas e as festividades que eles tinham fixas. Por quê? Porque era um povo que estava carregado de iniquidade. Era um povo que estava fazendo aquilo ali, mas com outros objetivos. Tem gente que vai para a igreja, fica conversando na porta da igreja, fica pensando em um monte de outra coisa com outros objetivos, mas não vai com o sentimento de adorar. Alguns vão e ficam criticando os trabalhadores da vinha, eles mesmos não fazem nada. Esse é o problema. Por quê? Porque não são, desculpa, não são adoradores fiéis, não são adoradores verdadeiros.
Salmo 29, versículo 2, está escrito: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Desculpa. Adorar a Deus de que forma? Na beleza da santidade. Deveríamos tributar ao Senhor a glória verdadeira. Então, quando eu for à presença de Deus, quando eu me ajoelhar, quando eu for conversar com Deus, quando eu for fazer as coisas, eu deveria fazer com o sentimento de quê? De adoração. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor. Minha língua não é minha mais, minha boca não é minha mais. Ela existe para louvar ao Senhor e fazer sua vontade, proclamar suas verdades, ou como o texto bíblico traz aqui, tributar ao Senhor a devida glória, ao seu nome. Meus atos, meu dinheiro, meus recursos, meus filhos, minha casa, meus bens, meu intelecto existem para ser um quê? Bênção para o reino de Deus. O que são os filhos, se não devem ser bombas atômicas para a obra do Senhor? A gente vai enriquecendo com urânio. O que são, por exemplo, o que é o dinheiro? Dinheiro é munição na mão do guerreiro. Você é o guerreiro. Dinheiro na sua mão é o quê? Munição. Para fazer o quê? Para atacar o inimigo. Então, quando Deus te dá dinheiro, é para quê? Para você entender que você é um agente de Deus nessa terra. Não é para você ficar gastando, esbanjando, fazendo os seus prazeres humanos. Não. O meu dinheiro, ele existe para quê? Para manter a obra do Senhor. Eu estou comprando mais munição. Minha vida é para a existência de Deus. Eu mantenho bem minha família, eu cuido bem das coisas de casa, eu cuido da minha própria família, das minhas próprias coisas, para quê? Para que eles sejam um dividendo utilizado na obra do Senhor, como se fosse um canhão, um quartel-general do reino de Deus. É para isso que Deus chamou você, para ser um verdadeiro adorador. Você vai adorar com sua família, você vai adorar com seus bens, você vai adorar com sua casa, você vai adorar com seu intelecto, você vai adorar com os seus dízimos, suas ofertas, com seu trabalho ao Senhor. Você vai ser um sacrifício vivo. Como foi bem dito pela Rose, eu tô cansado hoje, tô meio ruim aqui, mas o que estou fazendo aqui? Um sacrifício vivo. Estou me sacrificando, mas de forma a ser o quê? Viva para o Senhor. Você, quando trabalha na obra de Deus, é um sacrifício vivo. E por isso, tem que estar muito claro na sua cabeça que Deus, você está trabalhando para Deus, está fazendo para o Senhor. Então, para Ele vale a pena. Como falei ontem a você. Eu entro numa segunda parte aqui, declarando a vocês que Salmo 27, versículo 4, declara o seguinte: está escrito que, sendo você um adorador verdadeiro, o próprio Davi fez uma declaração acerca desse tema de adorar de forma verdadeira. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Perceba o que o autor declara aqui. Uma coisa eu peço a Deus. O que eu peço a Deus? Que eu possa morar com Ele para sempre. Que eu possa morar em seu templo. Que eu possa morar com o Senhor. Para quê? Porque eu quero contemplar o rosto de Deus, a formosura, a beleza da santidade do Senhor. Aprender no seu santo templo. Uma vez eu, uma vez eu falei aqui a vocês que eu acho que, como a eternidade é muito tempo, eu acho que quando eu ver Jesus, eu vou ficar pelo menos ali uns 2 dias só olhando para ele. Eu sei que vai ter uma fila enorme, né? Todo mundo vai querer ver Jesus, todo mundo vai querer falar com Jesus, mas eu vou esperar um tempo, porque eu vou ficar contemplando aquele que fez muito por nós. Sabe quando você está perto de uma pessoa muito famosa, às vezes você não tem nem jeito para falar, você não tem nem palavras para dizer e tudo. Bem, Jesus vai ser o mais famoso de todos do universo. Ele é o mais famoso. E, em especial, nos 1000 anos que vamos morar com ele, certamente todo mundo vai querer estar com Jesus. Ele é o mais famoso.
Só quando eu ver, eu vou ficar um tempo parado só olhando Deus, contemplando o Senhor. O salmista declara aqui que possamos morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Como diz o Salmo 23, e habitarei na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Era essa a ideia dele. Eu falo a vocês porque Deus está procurando gente assim, que sejam verdadeiros adoradores. Gente que adore Deus em espírito e em verdade. Jesus Cristo, ele traz essa ideia clara aqui de que ele quer pessoas que sejam adoradores verdadeiros. Não é sobre um lugar, tá, irmãos? Não é o templo em si, a igreja, os tijolos que ali estão, ou mesmo sobre aquele culto que é feito. Mas quando eu falo de verdadeiro adorador, eu estou falando de coração aqui. Não é necessariamente de adorar dentro da igreja, de estar ali no templo, não. Verdadeiro adorador é um cara que adora de coração, em espírito e em verdade. De coração e verdade. Eu não interessa se é aqui no Go Six, se é quando eu estiver sozinho, se é quando eu estiver dirigindo, se é quando eu estou dentro do templo. Eu estou adorando ao Deus verdadeiro, porque não é sobre o lugar, mas é sobre o coração que eu estou falando aqui. A adoração, ela é a essência da vida cristã. E por isso eu abordei esse segundo tema aqui com vocês, de que Deus está procurando o quê? Verdadeiros homens que o adorem em espírito e verdade. Assim como Deus procura esses homens, né, de justiça, que adorem em espírito e em verdade, ele também procura esses adoradores que são autênticos. Esses adoradores que estão fazendo as coisas de forma autêntica, sabendo disso. Deus procura esses adoradores não só para assistir o culto. Não é só para você ir para a igreja e ficar assistindo o culto, não. Ele quer que você apoie o culto, que você ajude. Ele quer ver como você está adorando. Eu falo porque quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Quem é que vai adorar aquele que é limpo de mãos e puro de coração? Veja o que a profetisa diz acerca desse tema que abordei hoje a vocês. A adoração aceitável a Deus é a rendição completa de si mesmo. Um coração consagrado, ele é um coração que é cheio de amor, de fé, de obediência. É um fato de que Deus, ele olha mais para o coração dos adoradores do que para o lugar do culto em si. Há uma pergunta que você deveria fazer: se você é um adorador ou se você é apenas um espectador. Quando você vai à igreja, você vai só para assistir ou você vai para adorar, você vai para contribuir, você vai para ajudar a obra? Eu falo isso porque a sua vida deveria ser uma vida cheia do Espírito. Para que você fosse um verdadeiro adorador, então você precisa estar imbuído do mesmo Espírito. Tem que estar em você o mesmo Espírito que está no céu. A presença do Espírito Santo tem que estar com você. Por isso, nós, diz Filipenses capítulo 3, versículo 3, nós é que somos a circuncisão, nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Bem, eu concluo essa segunda parte de meu sermão falando a vocês que sem o Espírito Santo podemos ter até belas cerimônias em nossa igreja. Podemos ter ali um louvor até muito bonito, mas não adora verdadeiramente. Só dá para adorar verdadeiramente se o Espírito Santo estiver no meio de nós. Se não tiver esse amor do Espírito Santo, se não tiver esse amor no meio de nós, vai ser como o quê? Como é que o autor bíblico diz lá, 1 Coríntios 13, né? Sem amor é como se fosse o quê? Um sino que bate, corda para cuspir, é o quê? 7 horas, 6 horas? Então, tem mais 3 batidas. Então, não fez diferença nenhuma na sua vida, né? Essas 3 batidas que eu dei aqui. Foi só um barulhinho aí que incomodou você, não é? Bem,
Assim também é o irmão que adora sem amor. É como se fosse um sino que bate plim, 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 mas não faz diferença alguma. Você que vai à igreja sem a devida adoração, é como se fosse esse sino, esse barulho que eu fiz aqui. Bateu e não fez diferença nenhuma. Sem amor é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem ter fé naquela adoração, no Criador, quer dizer, que é alvo da adoração, é impossível você alcançar ao Senhor. Por isso, eu deixo claro a vocês que a verdade não deve ser sacrificada para obter popularidade. A verdadeira adoração está em harmonia com o Senhor. Que Deus ajude você, que o Espírito Santo esteja a guiar você e que a graça do Senhor esteja sobre nós.